falando a respeito de mercado de grãos, mercado de soja. Semana última tivemos uma série de dados, uma série de números apresentados para o mercado. Tivemos números do relatório de oferta e demanda, importantes para o mercado. Tivemos aqui os dados no Brasil da Conab, principalmente, não chegaram a trazer tantas novidades assim. Tivemos os números das bolsas lá da Argentina, que reduziram bastante as estimativas de produção de soja e milho no país vizinho. E, claro, tivemos esse impacto do mercado financeiro por conta de quebra de banco lá nos Estados Unidos. Para falar a respeito destes temas, né, como é que o mercado da soja, principalmente em Chicago, vai reagindo neste momento, eu converso com o Enio Fernandes, ele que é da Terra Agronegócios e participa agora do Agricultura BR ao vivo conosco pela internet. Enio, obrigado pela sua participação mais uma vez. E o que mais está pesando no mercado neste começo de semana, né? Nós vimos muitos números sendo apresentados, alguns que seriam de efeito positivo mesmo, né? Altistas para o mercado. Entretanto, o mercado financeiro meio que contaminou várias áreas do setor, várias áreas do agronegócio. O que mais está influenciando o mercado de soja, mercado de milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Agricultura BR. E pegando o que você falou, olha como nós tivemos uma semana agitada, né? Relatório do USDA, relatório da Conab, Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Rosário soltando seus números e todos com queda de produção. A Conab também com uma pequena queda de produção. E aqui cabe uma atenção, mesmo nesse cenário de várias turbulências, Chicago ainda está operando entre 15 bushel points e 15,50 bushel points. Mostrando que nós estamos muito bem consolidados nesse intervalo, até a gente começar a ter um avanço maior do plantio. Perdemos o contato com o Enio neste momento, vou ver se a minha produção conseguiu retomar. Conseguiu, Enio, teve uma interrupção, o sinal caiu, mas pode retomar seu pensamento, por favor. Voltando a conversar, nós estamos tendo um problema muito sério no sistema bancário dos Estados Unidos. E o dólar, ele até testou um rally, mas está orbitando perto de 5,20. Então, Chicago está relativamente estável, o dólar também está comportando-se relativamente estável. Qual que é a grande questão? São os prêmios. Os prêmios estão muito pressionados devido à entrada da safra brasileira, um congestionamento nos portos, uma dificuldade logística enorme. Só que nós já vamos para metade da safra colhida no Brasil. Nos próximos 10, 15 dias, nós devemos atingir 60%, 65% dessa soja colhida. Aí nós vamos ter uma menor pressão nos portos, uma menor pressão de logística. Aí eu acredito que nós podemos ter uma movimentação mais intensa nos preços da soja. Ou Chicago vai entregar novas altas, ou os prêmios podem melhorar. Isso pode mudar? Pode. Toda vez que nós vermos o dólar operar com forte alta no Brasil, acima de 5,25, 5,30, teoricamente, você vai ver o produtor apresentando-se na ponta de venda, porque ele precisa irrigar seu caixa. E isso vai fazer com que Chicago recue um pouco. Então, na questão de Chicago, o mercado está bem firme, perto dos 15 dólares por bushel, uma hora 15,20, 15,30, no pior cenário, um 14,80. Nos prêmios, vai depender da gente conseguir desenvolver essa colheita de soja no Brasil e pôr essa soja para fora, aliviar essa pressão de oferta. E o câmbio também está orbitando muito perto de 5,20. Então, a gente não tem grandes transformações nos preços da soja no curto espaço de tempo. Enio, essa questão, né? Nós estamos com fila de navios, começa a ter um custo maior para esses navios estarem esperando, acaba por sacrificar o prêmio pago pela soja aqui no Brasil. E eu tenho conversado com alguns produtores, né, e com a equipe aqui do Canal do Boi, e o que nós temos tentado entender, primeiro é que isso ocorre não por um problema, né, um nó logístico no Brasil. Teve o atraso na colheita, isso já aconteceu até no passado, nossa logística ainda precisa de muitas melhorias, mas no passado aconteceu que a fragilidade da logística brasileira não conseguia fazer com que os embarques, com que as exportações, seja nas rodovias brasileiras, seja nos portos, fossem mais fluentes. Mas no momento esse atraso da colheita é o principal ponto que faz com que se tenha essa disposição de fila de navios nos portos,
pagamento de diárias, né? Porque eles vão pagar diárias para estarem ali parados esperando essa soja para embarcar e com isso o prêmio reduzindo, quer dizer, nós podemos ver uma reversão também neste cenário? Nós podemos ver a reversão, sim, essa diminuição desses prêmios negativos, e o mercado já mostra isso. Você pega o prêmio agora, ele está negativo. Quando eu estico a visão do prêmio para abril e maio, ele volta a ser positivo. Isso é natural, a pressão da safra acontecer. Outro ponto que a gente tem que olhar com muita atenção não é só a logística, é uma estrutura, às vezes, precária, né? Se você olhar os mapas pluviométricos dos últimos dias que aconteceu no passado e dos próximos dias, nós temos muita chuva em Paranaguá. Ao chover, eu tenho dificuldade de embarque, meu embarque cessa. Então, além de eu ter um acúmulo de soja chegando muito concentrada no mercado, eu ainda estou exportando um pouco de milho, é um volume pequeno, mas eu ainda estou ocupando espaço com milho, e eu tenho esse problema climático que me atrapalha nas minhas exportações, na minha performance de exportação. Só que, de novo, daqui 10, 15, 20 dias, grande parte dessa soja já vai estar colhida. Naturalmente, essa pressão se arrefece. Outro ponto, se você é um demandador de soja no Brasil, você tem duas grandes dúvidas. Aonde tem soja no mundo hoje é no Brasil. Os Estados Unidos estoca muito baixo, a Argentina vai ter que importar soja. Bom, o volume de soja no Brasil é muito robusto e logo daqui 2, 3 meses nós vamos estar chegando com milho. Aí eu vou ter um acúmulo de logística novamente. O demandador de soja acredita que esse caos logístico, esse problema logístico, vai favorecer ele comprar soja aos preços competitivos. Só que somente essa soja brasileira é parte da história. Quando der abril, maio, nós vamos começar a enxergar o plantio dos Estados Unidos. Caso o plantio dos Estados Unidos ocorra naturalmente, sem nenhum grande preocupações, é lógico que os preços vão ser pressionados. Você olha as cotações futuras da soja, a gente está de $15 por bushel para um cenário de $13, $14 por bushel. Agora, qualquer problema climático nos Estados Unidos vai trazer de novo insegurança ao demandador. O mundo não pode nem sonhar em ter quebra de safra de novo na safra de soja. Os estoques estão muito baixos. Quando a gente fala estoque de 100 milhões de toneladas, se o Brasil colher, se os Estados Unidos colher, ou seja, eu estou projetando o estoque, mas para isso acontecer, eu preciso que o plantio ocorra e a safra desenvolva bem. Então, nós vamos ter de hoje até maio, junho, oportunidades de ambos os lados, tanto para os compradores quanto para os vendedores. Enio, pensando na estratégia de boa parte dos produtores rurais brasileiros, dos sojicultores, que estão comercializando de uma maneira mais comedida, de uma maneira mais lenta, e também olhando um pouco do mercado, o mercado é demandador de soja e é muito equilibrado na safra atual, essa oferta em relação à oleaginosa em todo o mundo. Isso pode vir de encontro, inclusive beneficiar esse produtor, mesmo que o dólar permaneça nos níveis atuais? Boa pergunta sua. Mas vamos pensar, Chicago a $15 por bushel não é um Chicago baixo. Dólar 5,20, hoje testou 5,28, não é um dólar baixo. E a questão do prêmio, ela vai se resolvendo conforme a safra vai se desenvolvendo. Às vezes o produtor está frustrado com os preços da soja de hoje. O seu custo foi muito alto, os preços estão menores que o ano passado. Mas os preços atuais são preços bons, se ele tiver uma boa produtividade. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o momento dele comercializar esse produto? Você bem falou, o mercado está bem ajustado. Se a safra americana for boa, o início da safra americana for tudo, não tiver nenhum sobressalto, momentos de alta de Chicago, ou momentos de alta do câmbio, ou melhoras no prêmio, são momentos de você comercializar soja. Caso a gente tenha uma retração de Chicago muito forte, uma retração do dólar muito forte, é momento de você sair da ponta de venda. Daqui até maio, o produtor vai ter que aprender a negociar sua soja pontualmente quando o mercado estiver dando as suas oportunidades. Mas $15 por bushel, 5,20, não são preços baixos nem de Chicago, nem do dólar.
Bem, Enio, para encerrarmos a nossa entrevista, o que podemos esperar para esta semana, já com o impacto dos levantamentos que foram apresentados na semana passada e diluindo também ainda o mercado financeiro, precificando esse cenário criado por conta do banco, que teve um cenário de quebra, né? Um cenário de fechamento? Nós assistimos 3 bancos médios americanos sendo fechados em 2 semanas. Isso mostra isso é um sinal claro que o sistema financeiro não está saudável. Isso mostra também uma possibilidade de recessão maior. Mas do outro lado da mesa, a gente tem que entender que a América do Sul, de novo, por mais um ano, perdeu muita soja. O ano passado o Brasil perdeu 25 milhões de toneladas de soja. A Argentina agora, se você pegar de 33, que é o número do USDA, para 50, que era a primeira projeção, nós estamos quase 20 milhões de toneladas, né? E você pega os dados da Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Rosário, números muito perto de 29, 30 milhões de toneladas. Ou seja, nós não temos um cenário confortável de oferta de soja. Temos que tomar cuidado com cenários muito negativos. Quando a gente vê muita gente falando, né, que os preços do mercado estão invertindo, que lá na frente nós vamos ter soja a $13 por bushel. Sim, tem essa possibilidade. Mas, de novo, eu repito, eu preciso de uma boa safra nos Estados Unidos. E mesmo que eu tenha uma boa safra nos Estados Unidos, quando nós pegamos as projeções do USDA para o fim da safra 2024, que é setembro de 2024, estoques relativamente baixos. O cenário não é tranquilo para o produtor brasileiro, mas também não é de desespero. Ele tem que vender pontualmente, conforme Chicago, ou prêmio, ou dólar, oferta oportunidade para eles. Também ficar sentado ad eterno em cima da soja, só esperando, pode ser uma decisão errada. De novo, o mercado deu oportunidade, deu rallies em alguma dessas 3 pontas, comece a irrigar seu fluxo de caixa, comece a estar preparado, comece a estar preparado para pagar suas contas até o final do ano.